Notícia boa, né? Sobre carros populares. O governo prepara uma mudança no imposto em veículos e volta do carro popular, né? Você até escreveu sobre esse assunto para o UOL, Paula. Foi isso mesmo. A gente está vivendo um momento de pré-mudança, uma mudança grande, vai acontecer uma mudança grande na carga tributária dos carros. A gente sabe que uma das grandes reclamações aqui no Brasil da indústria automotiva é que a gente paga muito imposto no veículo e realmente cada carro vendido, produzido aqui no Brasil, tem entre 35% e 40% de imposto. É de fato muito imposto e é um pleito tanto da sociedade quanto da indústria que essa carga seja diminuída. A reforma tributária era uma grande esperança, mas a gente ainda não sabe se vai melhorar ou piorar a situação da carga tributária no Brasil. Por quê? Eu vou explicar. A expectativa é que o IVA, o Imposto Único, ele fique na casa dos 28%. Se fosse só esse imposto incidisse sobre os carros, a gente estava com uma redução significativa de carga tributária, né? Já que a gente está atualmente entre 35% e 40%. Mas, além disso, os carros foram penalizados com o imposto seletivo, que é um imposto destinado a produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. O Congresso e o governo entenderam que, de fato, os carros são nocivos ao meio ambiente, e então seria aplicado mais uma alíquota além dos 28%. Essa alíquota ainda não foi definida. Então a gente não sabe de fato se no final das contas a gente vai passar dos 35% que é atual, ficar na mesma ou diminuir a taxa de imposto. Mas antes disso, antes dessa mudança causada pela reforma tributária, a gente tem a reformulação do MOVER. Nós temos a implantação do MOVER, que é o Programa de Mobilidade Verde. Dentro desse programa está previsto o IPI verde, o IPI dos carros vão mudar. Hoje, os carros pagam IPI de acordo com a cilindrada do motor. Por exemplo, motores 1.0 pagam uma alíquota de IPI de 5,2%, motores 2.0 de 9,7%. Isso vai mudar. A alíquota de IPI vai passar a ser definida de acordo com a reciclabilidade dos carros, de acordo com a eficiência energética, o nível de emissões. Tudo isso vai ser definido dentro do MOVER, dentro do programa IPI Verde nas próximas semanas. E também, agora vem uma novidade aí positiva que se chama o carro sustentável. O carro sustentável é uma tentativa de voltar com a ideia do carro popular, que vai ser um programa com incentivo tributário, vai ter redução no IPI e até isenção em alguns casos, espera-se, para carros aí com motor 1.0 de até 90 cavalos. E que também sejam produzidos no Brasil. A ideia é que incentive a venda de carros de volume até o final de 2026. O governo deve anunciar nos próximos dias, aí, nessa semana ou na próxima, qual vai ser de fato os critérios para ter acesso a esse benefício. Pois é, vou passar aqui para a Letícia, perguntando sobre os efeitos políticos dessa do carro popular. Estou vendo que hoje o carro popular mais barato do Brasil custa R$70 mil, o carro novo, né? Algo em torno desse valor, Letícia. Aqui não é um valor popular. Não é um valor popular e, assim, dentro disso que a Paula estava colocando, da diferença de alíquotas, como que vai ficar tudo, porque o que a gente vê, no fim das contas, é uma série de grupos de lobbies diferentes em relação a todos os produtos, em relação ao setor automotivo. Então, por exemplo, durante a reforma tributária, a gente tinha lá os carros elétricos lutando por um nível de taxação, enquanto as montadoras tradicionais insistindo que, não, mas a bateria do carro elétrico, ela não tem como ser reciclada, demora muito mais, então ela tem que ser classificada de outra forma. Enfim, a gente tem muitos grupos agindo nos bastidores, agindo dentro do Congresso, agindo junto ao governo federal, aos parlamentares nos estados, principalmente nos estados onde a gente tem linhas de produção e de montagem de carro, né? Cada grupo defendendo o seu. Então, ela ia falando e eu ia pensando, nossa, mas isso vai ficar... Realmente é tão complicado, né? Porque chegar à conclusão sobre essas alíquotas, qual o tipo de veículo que vai ser beneficiado em detrimento de outro, principalmente quando a gente fala sobre política sustentável, né? Que aí o carro tradicional que solta fumaça, ele é menos sustentável do que um carro elétrico, mas um carro elétrico tem a bateria, que é mais difícil de reciclar. Enfim, como que isso vai se dar ao fim e ao cabo? Como que os setores vão conseguir se equilibrar, os diferentes lados
dos lobbies, dos lobistas, vão conseguir se equilibrar para que o governo consiga chegar a uma conclusão, a colocar ali, fechar num nível de tarifa, de subsídio, de acordo. Quando a gente volta a falar de subsídio de novo, de onde que vai sair o dinheiro para bancar isso tudo, enfim, porque com certeza o governo federal adoraria apresentar um projeto de, olha, a gente está aqui ajudando você a comprar seu carro, mas tô achando que vai ser um pouco difícil de fechar essa conta, Paula e Diego.